Olá, família! Hoje vamos dar continuidade aqui ao estudo de 2 Coríntios, capítulo 11. Ontem nós paramos no versículo 15 e hoje a gente vai dar continuidade do versículo 16 em diante. O apóstolo Paulo está falando sobre as acusações que veio sobre o apóstolo Paulo, é que ele era uma pessoa que se vangloriava a si mesmo. Vangloriar significa dar glória, dar crédito a tal ser. Por exemplo, nós nos gloriamos no Senhor, nós damos todo o crédito ao Senhor. Isso é o que o apóstolo Paulo fazia. E ele tinha sido acusado de vangloriar-se a si mesmo, de se achar melhor do que outras pessoas, né? E aí então surgiu aqueles falsos apóstolos, né, os super apóstolos ali, que se denominavam e vangloriavam a si mesmo. Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre que é loucura a pessoa vangloriar-se a si mesmo. E ele vai usar desse artifício para mostrar para eles aqui que é insensatez, né? Vangloriar a si mesmo. O versículo 16 diz assim: E outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Né? Então, essa palavra insensato aqui significa uma coisa sem sentido, uma loucura. Quando alguém fala ou faz alguma coisa assim, uma loucura. Por exemplo, você tem um namorado do seu lado ou você tem uma pessoa insensata? Namorados são para que os dois, né, se edifiquem junto, tenham momentos de alegria, felicidade. Agora, se você tem uma pessoa do seu lado que só te traz tristeza, só te diminui, então isso não é um namorado, né? Isso é uma pessoa insensata que você tem do seu lado. Continuando aqui, então o apóstolo Paulo ele vai fazer de insensato, de tolo, para mostrar como é bobeira a pessoa vangloriar-se. Ele diz no versículo 17 e 18: O que digo? Não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de vangloriar-me, visto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Então ele fala, eu vou me vangloriar segundo a carne, igual as pessoas se vangloriam. Do que as pessoas têm glória, né? Ah, eu tenho um carro novo, eu tenho uma casa nova. Quando tem uma discussão de um divórcio, as pessoas às vezes estão pouco importando em resgatar o casamento, estão mais preocupados com os bens materiais. Isso é uma insensatez, né? Tá bom? Então, ele está usando desse argumento aqui, falando, vou mostrar como é loucura, né? A pessoa vangloriar-se a si mesmo. Aqui no versículo 19 diz assim, porque sendo sensatos, de bom grado tolerais os insensatos. Ele fala a palavra sensato, ou seja, vocês são sensatos, vocês pensam certo. Mas, se vocês pensam certo, vocês vão tolerar o insensato. O insensato aqui no caso seria o próprio apóstolo Paulo, que ele vai se vangloriar segundo a carne. Ou seja, em outras palavras seria dizer, você não vai discutir com um doido, né? Com um louco, né? Se um louco te xinga, você tolera, porque sabe que ele tem alguma deficiência, sabe que ele tem algum problema, então você não vai dar crédito a esse tipo de pessoa. Então ele fala, vocês que são sensatos, então vocês vão tolerar a minha insensatez, a minha loucura. Porque agora o apóstolo Paulo vai falar, segundo, como se ele fosse um daqueles super apóstolos, apóstolos falsos ali. Então ele continua, versículo 20 aqui. Versículo 20, deixa eu ver se eu acho aqui. Pulei aqui, deixa eu ver, versículo 20. Aqui, o versículo 20 diz assim, pois o tolerais, se alguém vos põe em servidão. Aqui ele está falando dos super apóstolos, aqueles falsos apóstolos que surgiram lá na igreja do Coríntios. Então falou, olha, vocês toleram eles, se eles, né, vos escraviza, faz vocês de escravo e vocês toleram ele. Se alguém vos devora, vocês toleram. Devorar aqui seria no sentido de explorar eles financeiramente. Ou seja, aqueles super apóstolos, falsos apóstolos ali, que o apóstolo Paulo citou ontem e está citando agora, eles eram preocupados com o rebanho somente para pegar a lã e a gordura, diferente do apóstolo Paulo, que ele estava concentrado no rebanho, ou seja, querendo apresentar o povo de Coríntios como uma pessoa pura perante Deus, tá bom? Esse que era a preocupação de Paulo. Ele continua, se alguém vos apanha, apanhar aqui significa no sentido de armadilha, como apanha pássaros,
tá bom? Então ele vos apanha. Se alguém vos exalta e se alguém vos fere no rosto. Então eles toleram aqueles falsos apóstolos que armam armadilhas para ele, humilham eles, e é esse o sentido aqui, tá bom? O versículo 21, ele continua dizendo aqui: para afrontar o digo, como se nós fôssemos fracos para naquilo que qualquer tenha ousadia. Então, eu também tenho ousadia. Então ele vai falar com ousadia, porque os falsos apóstolos, eles ficavam se vangloriando de algumas coisas. E o apóstolo Paulo vai falar: nisso aí eu sou igual a eles, né? E reparem aqui, ó, versículo 22. São hebreus? Também eu. Eles falam que são hebreus, né? Eu também sou hebreu. Hebreu aqui são descendentes de Éber, né? Que vem lá desde antes de Abraão, né? Por conta da descendência por qual viria o sacerdócio, o povo do convênio do Senhor. Então, são hebreus? Eu também sou. Aí ele fala, são israelitas? Eu também, né? O apóstolo Paulo também era israelita. Porque aqui em Coríntios era muitos gentios que haviam sido batizados. Então esses falsos apóstolos chegavam lá e falavam, eu sou hebreu, né? Vocês têm que ouvir o que eu estou falando, né? Eu sou israelita, você tem que ouvir o que está falando. E aí o apóstolo fala, eu também sou, né? E aí ele fala, são descendentes de Abraão? Também eu, né? Então em nada aqui eles eram diferentes do apóstolo Paulo. Nenhuma coisa eles são diferentes. Versículo 23 diz assim, são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalho, muito mais, em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Então, tem uma coisa aqui que eles se diferenciam, eles falam, eles são ministros de Cristo? Eu sou muito mais do que eles. Nessa parte, o apóstolo Paulo não se iguala a eles. Repare que na outra parte que fala, eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendência de Abraão, também sou. São ministros de Deus? Eu sou muito mais. E aí o apóstolo Paulo usa daquela tolice, né? Dizendo, por que eu sou muito mais? Eu sou muito mais em açoite, eu sou muito mais... Ele vai começar a se vangloriar aqui de coisa que ninguém se vangloriaria. Pelo contrário, teria vergonha de tomar açoite, de apanhar, né? Então ele vai começar a usar desses argumentos aqui perante eles. Versículo 24. Ele vai citando aqui, ó, recebi 5 vezes dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Aqui a gente não tem uma bibliografia sobre o apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu. Aqui ele está citando algumas coisas, né? Aqui então ele está citando que 5 vezes, né, ele recebeu o açoite dos judeus menos um. Porque, ou seja, 49 vezes ele foi chicoteado, né? 49 vezes não, 39 vezes. Aqui na lei mosaica, né, aqui lá em, deixa eu ver, em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 1 ao 3, fala do castigo daqueles que pecaram, né? E eles poderiam receber 40 chicotadas, no máximo, não poderia exceder 40. E aí os judeus, para não errar a conta, ou não exceder, né, a lei ali, que era 40, então eles davam 39 chicotadas, menos um, para não acontecer se eles contassem errado ou excedesse a lei, tá bom? Então eles tinham cuidado excessivo com a lei, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, né? 3 vezes fui açoitado, não, versículo 24, recebi 5 vezes dos judeus uma quarentena de açoite menos um, então foram 5 vezes que ele foi chicoteado ali, tá bom? Cada uma dessas vezes foram 39 vezes que ele foi chicoteado. Ele continua aqui, versículo 3. 3 vezes fui açoitado com vara, e uma vez fui apredejado, e 3 vezes sofri naufrágio, e uma noite e um dia passei no abismo. Aqui então ele começa a citar que ele apanhou de vara. A gente lembra que lá no livro de Atos, né, lá na cidade de Filipos, se eu não me engano, ele levou umas varadas na costa ali, foi preso, tá bom? E ali, depois tentaram soltar ele falou, não, eu sou romano, não deveria ter sido apanhado na frente de todo mundo, então agora eles que vão me soltar. E tudo isso serviu para o apóstolo Paulo, né, deixar os membros daquela comunidade ali sossegado, né, porque as autoridades viu que havia mexido com um cidadão romano ali, então eles poderiam perseguir os membros da igreja, mas por causa que eles erraram com Paulo, eles deixam para lá,
tá bom? Então o apóstolo Paulo, ele leva alguns açoites ali por vara, mas ele fica feliz que aquilo vai servir de proteção para as outras pessoas ali. Então é interessante isso. Então aqui ele vai citando, né, que 3 vezes ele foi açoitado com vara, uma vez foi apredejado, a gente lembra, ele foi apredejado, levaram ele para fora da cidade, arrastaram, apredeijaram ali, e depois ele se levanta, né, e o que ele faz? Vai pregar o evangelho ali. Então veja que ele está se vangloriando de coisas que todo mundo teria vergonha ali. Ele fala que 3 vezes sofri naufrágio. A gente sabe que quando ele for ir para Roma, o navio também vai naufragar. Então ele nem está contando essa vez, tá bom? Então aqui vai ser provavelmente a quarta aquela vez lá, tá bom? Então aqui ele está contando antes daquela prisão dele que ele vai ser levado para Roma. Então a gente vê que tem muita coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo que não está registrado nas escrituras. E ele fala que inclusive nenhum desses naufrágios, uma noite e um dia passei no abismo. O abismo aqui significa o mar, ou seja, o barco, a embarcação que ele estava afundou e ele teve que ficar boiando ali, provavelmente em cima de um pedaço de madeira, a noite inteira e o dia, para depois ser resgatado na água, né? Então olha quantas coisas ele sofreu, né? Que era bem diferente daqueles apóstolos, né? Falsos apóstolos que haviam vindo ali até os Coríntios, né? Então ele está usando essa retórica aqui. Continuando, versículo 26. Em viagem, muitas vezes, em perigos e rios, e em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, né? A própria nação perseguia ele, em perigo dos gentios, em perigo de cidades, em perigos de deserto, em perigos de mar, em perigos de entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, e em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então veja quanto ele sofreu, né? Aqui eu achei interessante que ele faz a diferença aqui, que ele, em fome e sede, ele passou muitas vezes. E também em jejuns que ele fez. Se você só está sem comer, não é jejum, né? Se você está sem comer e sem se alimentar, você tem que ter um propósito com Deus. Você tem que oferecer uma oração a Deus e fazer um propósito no jejum. É diferente. Então o apóstolo fala que jejum muitas vezes ele fez e muitas vezes ele padeceu fome e sede também, tá bom? Versículo 28. Além das coisas exteriores, me sobrevém cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aqui, até o dado momento, o apóstolo Paulo foi falando de coisas exteriores que aconteceu com ele, na carne, no corpo, naufrágio, apanhando ali com vara, chicote, prisão, naufrágio, todas essas coisas exteriores. Agora ele vai falando de algo que é mais pesado. A gente observa que ele vai trazendo uma lista de coisas que aconteceram, não todas, né? Mas uma lista de coisas e que essas coisas vão aumentando a sua gravidade até o perigo de morte. Bom, e aqui então, colocando como mais grave ainda, ele está sentindo o peso da igreja, né? Ou seja, o versículo 28 ele muda, né? Dizendo, além das coisas exteriores, as coisas que ele sofreu no corpo, me sobrevém cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, não é fácil ser líder, liderar ali, né? Ainda mais o povo que era rebelde. Então não era fácil para o apóstolo Paulo liderar eles ali. Então ele sentia esse peso aí. Alguns líderes sentem isso também, aquela dificuldade, aquele peso, né, de ser um bispo, de cuidar da sociedade do socorro. Muitas vezes é um desafio mesmo, né? E ele sente esse peso aqui. Então, se você se sente assim, saiba que o apóstolo Paulo também ele se sentiu assim. Versículo 29. Quem enfraquece, que eu também me enfraqueça. Quem me escandalizar, que eu também me abrase. Aqui ele está falando, ele está usando de empatia. Ele fala que se alguém enfraquece, ele enfraquece junto, ele fica triste pela pessoa, ele usa de empatia. E aqui ele fala também, né, se alguém se escandalizar ou pecar, né, ele se abrasa, ou seja, ele ama a pessoa, mas ele fica ruim com o pecado, ele não quer o pecado, é isso que significa aqui. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Né? Então, continuando aqui, versículo 31. O Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador sobre o rei
Aretas, né? Pôs guarda na porta da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E eu fui descido num cesto por uma janela na muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha que vergonha, né? O apóstolo Paulo, né? Ele teve que se esconder dentro de um cesto, lá na Macedônia, porque a cidade foi fechada para pegar ele ali, e aí desceram ele por um cesto, né? Ele teve que sair fugido ali da cidade, né? Foi logo depois que ele se converteu, começou a compartilhar o evangelho, compartilhar, né? A ponto que o povo já não aguentava mais ali, né? Ele batizou muita gente, converteu muita gente, mas muitos foram contra ele e queriam pegar ele ali, né? Para matar. Então ele foge, né? Pela janela ali por um cesto e aí ele vai embora para Jerusalém lá. E lá ele recebe uma designação que ele tem que pregar aos gentios também, porque os próprios de Jerusalém não o aceitariam. Vou compartilhar alguns versículos para complementar aqui, também aqui em 2 Coríntios capítulo 12, rapidinho aqui, tá bom? O versículo 10, por exemplo, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porquanto estou fraco, então sou forte. Ele fala que a fraqueza dele, essa perseguição, tudo isso que vinha sobre ele conseguia demonstrar o amor dele, que ele suportava tudo isso por Cristo, porque ele amava a Cristo. Então, a fraqueza dessas coisas fazia com que ele se tornasse forte, porque ele sentia também Deus o ajudando nesse momento. Versículo 14 diz assim: eis que estou pronto para uma terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Bom, aqui ele fala da cultura grega, né? Também muito da nossa cultura brasileira também. A gente entesoura, ou seja, captamos herança e deixamos para os filhos, tá bom? Essa é da maneira que nós fazemos. O que nós adquirimos, nós deixamos de herança para os filhos. Então ele está falando, o pai, ele seria ali como o pai dos coríntios, né? Ele que plantou essa igreja. Então, quando ele vai até os coríntios, ele não está preocupado em ganhar dinheiro, né? Veja o que ele fala: eu não estou indo atrás do que é vosso, eu estou indo atrás de vocês, eu estou preocupado com a alma de vocês, né? Então, os pais, eles têm que ajudar os filhos na vida, é isso que ele está colocando aqui, tá bom? Nesse sentido aqui da cultura grega que ele coloca. Então, eu acho interessante quando ele fala aqui, ó, não serei pesado, ou seja, ele não iria tirar nada deles, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, né? E assim é Deus também. Ele não busca o que é nosso, tudo já é de Deus. Ele busca a gente, ele quer a gente, é isso que Deus ele quer, né? E é isso que os líderes da igreja, né, deveriam querer as ovelhas, né? Não querer a lã e a gordura, matar as ovelhas ali para arrancar a lã e a gordura dela, tá bom? Versículo 15. E eu de muito bom grado gastarei o que deixardes gastar pela vossa alma, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aqui é muito interessante, o apóstolo Paulo falou, ele nem vai ser pesado para eles, querendo tirar dinheiro da igreja de Corinto, dos membros, mas ele fala, o que precisar gastar, eu vou gastar. Se eu precisar viajar, gastar dinheiro, pagar hospedagem aí, comprar minha própria comida, eu estou disposto a pôr do meu bolso, por causa da alma de vocês, né? Olha o que ele fala aqui, ó, para ganhar a vossa alma, para ganhar vossas almas para Cristo. Então, muitas vezes os líderes da igreja são assim, né? A gente não é reembolsado de gasolina que a gente gasta para ir levar os jovens ou para ir para uma atividade. Muitas coisas que os líderes compram ali, às vezes eles nem pedem nota fiscal, nada para não pegar um reembolso, nada. Então eles doam muito de si. E aqui o apóstolo Paulo está falando, eu faço isso pela alma de vocês. Ele está preocupado em ganhar as pessoas ali. Versículo 19, está finalizando aqui, ó. Supondes que ainda vos desculpo convosco? Falo em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação.
Aqui, né, o versículo 19, ele fala, vocês supõem, né, estou falando com minhas provas, vocês supõem que eu estou indo até vocês para pedir desculpa? Eu não estou indo aí para pedir desculpa. Eu não errei com vocês, por que eu estou indo aí para pedir desculpa? Né? Então, ele está falando, falamos em Cristo perante Deus, ou seja, ele estava indo para falar a palavra de Cristo. Ele não vai mudar o discurso, né, para agradar as pessoas, muito menos para manter as igrejas cheias. Tem gente que faz isso. Ele abaixa o nível da mensagem, ou seja, exige menos das pessoas, não exige que as pessoas guardem a lei da castidade, não exige que as pessoas... Tem igreja que não exige um dízimo, não exige nada, né, dos membros, porque eles querem a igreja cada vez mais cheia ali, então não tem confronto ali do pecado. Então o apóstolo Paulo fala aqui, que ele fala em Cristo e em Deus, ou seja, ele não vai diminuir a mensagem ali. Então ele não está indo até lá pedir desculpa. Então o versículo 20 aqui, né, ele diz assim, porque temo que quando chegar, não vos achei tais como eu queira, e que eu seja achado de vós tal como vós não quereis. Aqui é expectativa e realidade, né? O apóstolo Paulo está falando, olha, eu estou temendo que quando eu chegar aí, eu não acho vocês da maneira que eu quero. Né? O apóstolo Paulo nas outras cartas já tinha feito várias advertências ali para que eles pudessem melhorar, para que eles pudessem deixar de pecado. Já pensou ele chegar lá e eles estão do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas? Né? Isso seria uma decepção para o apóstolo Paulo. E aqui também o apóstolo Paulo fala, né? Desculpa o som do vizinho aí, gente. O apóstolo Paulo fala também, e vocês talvez estão esperando que eu chegue aí e peça desculpa para vocês, mas eu não fiz nada errado, eu não vou pedir desculpa. Eu vou ensinar a palavra de Cristo, tá bom? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. De maneira que haja, como ele não queria achar os coríntios, né? De uma maneira que houvesse contenda, inveja, iras, porfiras, detração, mexericos, orgulhos e tumultos, né? Então, é expectativa e realidade aqui. Versículo 21 diz assim, que quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco. Aqui ele fala, eu vou de novo até vocês, e eu espero que Deus não me humilhe. Humilhação, da parte ali, seria que eles não tivessem se arrependido. Olha só o que ele continua aqui, ó. E eu chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. Repare que ele vai chorar não por conta que eles pecaram, mas porque eles pecaram e não se arrependeram. Então, achar eles no mesmo estado quando ele saiu de lá, tá bom? Ou seja, as cartas que ele mandou não resolveu o problema da igreja, daquelas pessoas ali. E não se arrependeram da sua imundície, fornicação e desobediência que cometeram. Bom, vou deixar a mensagem por aqui, tá bom? Já ficou um pouco grande demais aí. Mas é isso, expectativa e realidade, né? Eles estavam esperando o apóstolo Paulo chegar para pedir desculpa. O apóstolo Paulo falou, não se engane, eu não estou indo aí pedir desculpa, eu não fiz nada errado, eu vou ensinar a palavra de Cristo. Né? Eu que talvez vou me decepcionar com vocês, talvez eu chegue aí e vocês estão ainda na fornicação, né, mentindo, fazendo as coisas erradas, e aí de novo eu vou ter que retratar todas essas coisas com vocês, né? Então eles poderiam estar confundindo ali que as outras cartas de Paulo estaria sendo ele pedindo desculpa e não era isso que tinha acontecido, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.